Não sei por que a gravação está derrubando algumas pessoas quando a gente começa. Então, quem caiu, eu vou esperar voltar. No caso, quem caiu foi Monelli. Não sei também qual é o motivo disso acontecer. Vou esperar um pouco. Então, falando sobre a tarefa de casa, antes de mandar a segunda, hoje de noite, que já é para sexta-feira também, eu já mando a correção da primeira rodada, ok? Nem ontem de noite, depois de se enviado, nem hoje pela manhã, tive tempo para fazer. Aí logo depois da aula, a gente... Presente, Viviane, né? Botei, não botei não? Presente, ok. Beleza. Então, vamos dar uma olhada no arquivo de anotações. Está aqui na aula 15/16, já hoje. Cada tarefa de casa dessa vai valer um ponto, então a gente vai ter 3 tarefas de casa antes da próxima avaliação, tá? E a avaliação, estou imaginando que vai ser dividida entre uma parte de pontuação e avaliação oral e uma parte da pontuação em algum site de múltiplas respostas, que eu posso fazer algumas questões e colocar para vocês responderem, né? Em um horário também que eu acompanhe vocês. Tudo bem? Então, vai ser mais ou menos isso. Deixa eu até colocar aqui. Pontuação para a próxima avaliação. Cada tarefa de casa. Vai ser um ponto. Então, o plano é que existam 3, né? Planejamento de 3 tarefas. Aí, o restante dos 7 pontos serão atribuídos com uma avaliação oral e uma avaliação em site de perguntas e respostas. Perguntas e respostas. E a gente vai, né, adquirindo experiência com relação a essa metodologia e ajustando se houver alguma necessidade. Então, na última aula, a gente viu o conceito de protocolo, conjunto de regras e mensagens que é trocado entre 2 ou mais entidades para a realização da comunicação. Viu o conceito inicial sobre Internet Service Provider, viu a diferença entre LAN e WAN, alguns protocolos que funcionam na camada de aplicação, transporte, rede, enlace física, né? Discutiu os conceitos de rede de acesso. Diz aí, Ítalo. Quando eu fui responder essa... Estava até comentando até com a Débora. Quando eu fui responder a questão lá que se falava sobre o protocolo, aí eu fiquei meio em dúvida em uma coisa. Que, tipo, o protocolo... Se não tiver protocolo, o negócio vai funcionar ou não vai funcionar? Pelo que eu entendi, se não tiver o HTTP, ele vai funcionar normalmente. Ele só não vai ter o HTTP ou o HTTPS. Porém, ele vai funcionar porque é um tipo de protocolo. E aí, ele funciona sem o protocolo ou não? Para que a gente tenha uma conexão na rede de computação de pacotes chamada internet, a gente vai ter que ter um protocolo na camada de aplicação, a gente vai ter que ter um protocolo na camada de transporte, um protocolo na camada de rede, um protocolo na camada de enlace. Sem eles, não dá para estabelecer uma conexão fim a fim, porque esse é o modelo de comunicação da rede de comunicação chamada internet. Então, se você estiver utilizando o navegador, obrigatoriamente você vai ter que ter HTTP ou HTTPS, porque esse é o protocolo que os navegadores usam, né? Se você estiver usando o WhatsApp, você vai ter que ter o cliente do WhatsApp. Como é que você vai usar o WhatsApp se não tiver o aplicativo instalado? Então, se você for transmitir um arquivo através do torrent, que é uma das formas de comunicação peer-to-peer, né? Então, você vai ter que implementar os protocolos que o torrent utiliza. Então, sem protocolo, não há comunicação na rede de comunicações de computação de pacote chamada internet. Não tem jeito. Tem que usar os protocolos. Beleza? Beleza, professor. Pronto. Beleza. Vamos lá. Eu vi aqui, ok, no chat. Beleza.
Então, deixa eu pegar o livro aqui. Nós fomos até discussão de rede de acesso, não entramos em comutação de pacote. Vamos começar aqui pela comutação de pacote. Então, está aqui, é o início da seção 1.3 do livro, na página 16. Seção 1.3 do livro do Kurosu. As redes de comunicação, elas podem ser classificadas em redes de comutação de pacotes e redes de comutação de circuito. Né? Nas redes de comutação de pacote, existe a vantagem de você diminuir o tempo no qual o meio fica ocioso. Então, se você tem um determinado canal de comunicação aqui numa rede de comutação de pacote, você vai ter mais de um cliente utilizando esse meio de comunicação, porque ele é compartilhado. Tá? Então, tem essa vantagem. Quando você tem uma rede de comutação de circuitos, como, por exemplo, a rede de telefonia, tanto fixa quanto celular, você estabelece uma conexão, você fecha um sinal, fecha um canal, fim a fim, entre o emissor e o receptor. Então, fiz uma ligação na telefonia fixa. O que é que acontece? Vai ter um canal, né, metálico fechado de você até o seu destino para conseguir enviar as informações. No caso, a fala. Né? Então, nenhum outro usuário dessa rede de comunicações, como, por exemplo, a Vivo, né, que fornece telefonia fixa, nenhum outro usuário vai usar aquele enlace de comunicação enquanto você estiver usando. Então, a vantagem para você é exclusividade no canal, mesmo que você esteja sem utilizar a fala naquele momento. Por exemplo, vai fazer uma marcação de um exame médico. Você liga para o consultório, a pessoa atende e diz, aguarda um instantinho, e bota o telefone do lado. E você fica lá esperando 1, 2, 3 minutos, sem trocar nenhuma informação. Então, a vantagem na rede de computação de circuitos é que você vai ter um canal exclusivo. Mas a desvantagem é do ponto de vista da operadora, que está fornecendo o serviço, porque ela vai ter aquele canal de comunicação ali ocupado, não vai ter como incluir outro cliente dentro daquela linha e vai ficar ocioso sem transmitir informação. Né? Faz parte do modelo de comunicação. Na rede de computação de circuitos, o canal é exclusivo, né? Mas existe essa questão dele poder ficar ocioso e tem a desvantagem para a operadora. Para o cliente tem a vantagem que ele vai estar lá com o canal exclusivo. Já na rede de computação de pacotes, o enlace ele pode ser compartilhado, então é uma boa vantagem para a operadora, porque não fica com o meio ocioso, e em contrapartida pode causar congestionamento para o lado do cliente. Né? O cliente nem sempre vai ter aquele canal de comunicação exclusivo para ele. Ele vai compartilhar aquele enlace com diversos outros usuários da operadora de comutação de pacote. Entenderam aí a diferença básica entre rede de comutação de circuito e rede de computação de pacote? Vamos interagir? E aí? Esperando alguém falar alguma coisa, alguém dizer alguma coisa. Ok, tá, estou vendo aqui no chat. Entendi, professor. Beleza. Ó, estou vendo que tem algumas dúvidas sobre o trabalho aqui, pessoal. Deixa eu mostrar o procedimento, tá? Então, ó, se você for mandar o trabalho comigo, eu recebi alguns trabalhos em PDF. Quem já mandou em PDF dentro do prazo, eu vou pedir para mandar novamente com o arquivo compartilhado, tá? Então, o procedimento é esse que eu vou mostrar aqui para vocês. Você entra no seu e-mail, né, clica no Drive, vai abrir o Drive. Uma vez com o Drive aberto, você cria um novo documento, né, um documento de texto, e coloca aqui o nome do documento de acordo com o padrão que eu pedi. Como é que é o nome do padrão mesmo? Introdução à rede de computadores 2020. VR 2020, aí Vespertino, aí primeiro nome, segundo nome, primeiro nome, segundo nome. Perfeito.
Aí, por exemplo, eu ficaria Então. em produção de redes de computadores 2020 Vespertino, e aí a gente tem, por exemplo, Ana Posso compartilhar Maria. agora, professor? Pode. Quem mandou pelo PDF ontem, né, porque estava com dificuldade para mandar ele compartilhado, pode compartilhar agora que eu confiro, sem problema. Foi, eu mandei por PDF. Pode, não tem problema não. É só porque facilita para mim na hora de corrigir, porque o PDF eu vou ter que abrir um editor de PDF, depois vou ter que anexar de volta, e que se você compartilha comigo, eu já faço a correção, você já vê, já economiza meu tempo. Então, esse seria o formato padrão aqui, né? Em produção redes de computadores 2020, Vespertino, underline, primeiro nome da primeira pessoa, segundo nome da primeira pessoa, underline, primeiro nome da segunda pessoa, segundo nome da segunda pessoa. Pronto. E aí você clica no botão compartilhar e compartilha com o meu e-mail, erico@ifalpalmeira.edu.br. Pessoal, você só precisa fazer isso uma vez. Uma vez que você compartilhou o arquivo comigo, ele já está na minha caixa de arquivos, tá? Você não precisa, cada vez que você faz uma alteração, compartilhar o arquivo de novo, mandar novamente, nada disso. Você só compartilha a primeira vez e tudo aquilo que você for alterando, eu já consigo observar. Tem uma pergunta aqui. O senhor quer que compartilhe como editor ou só visualização? Com permissão total, tá? Quando você vai compartilhar um arquivo, você pode editar, comentar ou ver. Eu gostaria que vocês colocassem o editar, porque eu já faço os comentários e correções diretamente no arquivo compartilhado de vocês já podem acompanhar, tá? Então, compartilha com edição. É só mudar, Kenison. Se você compartilhou só com visualização, é só você entrar aí na tela de novo e colocar com o poder de editar. É só vir aqui, compartilhar e colocar editar. Pronto, beleza. Show. Então tá aí, fica gravado o procedimento. Qualquer dúvida que vocês tenham agora, vocês já podem consultar o vídeo. Sim, alguém está assistindo o vídeo, pessoal, que está lá no YouTube? Vocês já acessaram o canal alguma vez? Eu já assisti, já. Já assistiu? Assisti até o da manhã, eu acho, sei lá. Tem umas diferenças, né? De acordo com o andamento da aula, mesmo seguindo um mesmo livro, você nota umas diferenças aí entre as aulas, porque é muito natural, né? As perguntas são diferentes. Então tá aqui, né? Na turma da tarde, o vídeo 1, há uma semana atrás, teve 39 visualizações, o vídeo 2 teve 10, né? Então é até bom para até ficou alguma dúvida, né? Sim, pessoal, e já está habilitada a transcrição, tá? Quando você estiver assistindo um vídeo, você já pode habilitar a transcrição embaixo, né? Vocês sabem como habilitar a transcrição no vídeo do YouTube? Deixa eu mostrar aqui. Como assim, professor? Transcrição? Então, quando o vídeo está rolando aqui, você pode É a legenda? abrir transcrição, tá? Então, ó, quando você abre a transcrição, você consegue ver o texto, né? Eu utilizava muito essa técnica, pessoal, de abrir a transcrição até para me auxiliar a escrever artigos científicos. Tem muitos encontros científicos que são gravados e os apresentadores ficam narrando as suas apresentações, claro, e o YouTube tem essa funcionalidade de escrever a transcrição. Então, eu usava muito a transcrição para me auxiliar a escrever artigos científicos. Beleza? Então, tem essa opção de transcrição também. Vamos voltar agora aqui para o arquivo de anotações. Então, a diferença entre redes de comutação de circuito circuitos e redes de comutação de pacotes. Deixa eu até aumentar aqui a largura, que eu consigo acompanhar o chat, né, que vocês estejam falando, e consigo escrever no arquivo anotações. Vamos lá. Diferença entre redes de computação de circuito e redes de computação de pacote, né? Na comutação de circuito, é fechado um enlace de comunicação entre um enlace exclusivo de comunicação entre o emissor e o receptor. Ô, professor, Oi. tirando só uma duvidazinha aqui. A Ethernet,
e a internet a cabo é a mesma? É, né? Assim, o cabo por exemplo, o cabo UTP, ele faz parte da camada física, tá? E a Ethernet é um protocolo que reside na camada de enlace. É o protocolo mais utilizado para a rede local na camada de enlace. Então, ele vai funcionar em conjunto com o cabo UTP, né? Se a gente voltar aqui na aula anterior, a gente vai ver camada física, né? É responsável pela sinalização e aqui está o cabo UTP, né? Por exemplo, tem o cabo coaxial, né? Então, é assim que funciona. Eles funcionam em conjunto para fazer o funcionamento da internet, tá? O protocolo Ethernet é um protocolo de camada 2. Quando a gente chegar no capítulo 2 do livro do Curso, a gente vai estudar a Ethernet com detalhes, tá? E o TP faz parte da camada física, né? Responsável pela sinalização. Então, tem essa diferença, tá? A gente tem que se acostumar com essa nomenclatura das camadas e com esse pensamento de dividir e conquistar. Você pode explicar o que é downstream e upstream? Certo. É só o stream em inglês é fluxo. Stream é fluxo, né? Aí, upstream. No caso, seria a mesma coisa que download e upload, professor? Perfeito, né? Upstream quer dizer fluxo ascendente. Que no caso seria baixar e enviar, basicamente. Isso. Fluxo ascendente e downstream ascendente. E downstream é o fluxo ascendente. Então, essa é a diferença, tá? Upstream quer dizer informações indo do seu dispositivo para o dispositivo final. Downstream é um fluxo de informações vindo do dispositivo final para o seu dispositivo. Como já foi citado, o download e o upload são exemplos, né, de upstream e downstream. Beleza. Tem como ver isso direto no terminal? Isso o quê, Ítalo? Tipo, por linha de comando, a pessoa vê a taxa de downstream e upstream? Tem sim. Lá no ifconfig mesmo, foi uma boa pergunta, né? A gente já conhece 3 informações do ifconfig, vamos conhecer mais 2. Lá no ifconfig, deixa eu ajeitar aqui o terminal, a gente consegue ver, ó, vou botar somente a minha interface aqui. Eu instalei o Docker aqui na minha máquina, está cheio de container rodando, aí o ifconfig está com muitas informações. Então, o ifconfig pode ser utilizado dessa forma aqui, tá? Você coloca o ifconfig, o nome da interface, que ele vai voltar apenas as informações da interface. Deixa eu abrir aqui uma tabela para copiar as informações do ifconfig. Aqui. Então, mais uma sintaxe que vocês vão aprender aí com relação ao ifconfig. Se eu executo o comando ifconfig sem nenhum parâmetro, ele vai mostrar as informações de configuração de endereçamento, de tráfego, para todas as interfaces do computador, incluindo as virtuais. Se eu filtro passando como parâmetro o nome da interface, então ele vai mostrar informações apenas daquela interface. Então, está aqui, né? A gente já conhece na saída do ifconfig o endereço IP, está aqui. A gente já conhece também o endereço MAC, e a gente viu na última aula, deixa eu ver se a gente viu na turma da tarde também o MTU. Não, né? A gente vai ver já já o MTU. E aí, outras informações que a gente pode ter aqui no ifconfig é a quantidade de pacotes que foram recebidos, né? R de received, e a quantidade de pacotes que foram enviados, né? T aqui de transmitted. Então, tem tanto a quantidade de pacotes quanto a quantidade de bytes. Então, desde que eu liguei a minha máquina está ligada há 7 dias. Eu tive que reiniciar um dia por causa do ajuste do microfone.
Então, desses 7 dias que minha máquina está iniciada, eu já transmiti 36 GB, já recebi 36 GB de informação e já transmiti 8 GB. É sempre assim, né? A taxa de download, ela vai ser sempre maior do que a de upload, já que a gente não é servidor, a gente é cliente. Então, o nosso papel com o nosso dispositivo, nosso sistema final, é receber informações. Então, claro, para receber as informações, eu também envio informações. Eu peço informação, a informação chega. Eu peço informação e ela chega. Essa taxa de upload aqui está alta justamente pelas videoconferências que a gente vem fazendo. Eu estou transmitindo aqui vídeo, áudio para vocês, né, imagem no meu desktop. Isso é tráfego de upstream. Então, está subindo para a internet. Tá? Então, essas informações aqui, RX e TX, são as informações de quanto eu já recebi e quanto eu já enviei dentro daquela interface. Beleza, Ítalo? Só no ifconfig a gente já consegue observar. E existem outros comandos, né, que abrem até janelas, como o iptraf. Deixa eu ver se o iptraf está instalado aqui na minha máquina. Vou instalar rapidinho aqui. sudo apt install iptraf. Quem tiver com o Linux disponível, já consegue executar o iptraf aí também. O iptraf é um monitorador de tráfego em linha de comando. Além disso, você também pode instalar aqui em cima, não sei se vocês conseguem ver. Vocês conseguem ver esse cabeçalho aqui da minha máquina? Responde aí. Sim, professor, eu consigo ver. Consegue? Pronto. Então, aqui, ó, tudo aquilo que é verde é tráfego de download, e tudo aquilo que é amarelo é tráfego de upload. Então, eu posso simplesmente instalar aqui um componente na minha barra de ferramentas, né, no meu menu aqui, e eu já consigo acompanhar em tempo real. Tá? Então, tem um comando chamado iptraf. Ele é privilegiado, tem que rodar como sudo. Você já consegue fazer o monitoramento das interfaces aqui. Então, digitou sudo iptraf NG, né, Next Generation, é a versão nova aí do iptraf. Se você coloca aqui, IP Traffic Monitor, monitorador de tráfego IP, aperta Enter, ele vai pedir para você selecionar qual interface você quer monitorar. Aperta o Enter de novo. Claro, a gente sabe que a interface cabeada, ela começa com E, de Ethernet. Apertei Enter aqui, já vai conseguir ver aqui ó, o tráfego sendo emitido, né? Diversas conexões estão estabelecidas aqui na minha máquina, muitas abas abertas, né? Então eu tenho muita conexão e consigo ver aqui o número de pacotes enviados em cada conexão, né? O número de bytes enviados. Pode ver que o ritmo aqui, ó, pacotes capturados. O ritmo é frenético, né? A gente está numa videoconferência e videoconferência requer muito dado em tráfego. Então está aqui crescendo um tráfego bem rápido a quantidade de pacotes que são capturados nessa interface, que passam por essa interface. Beleza? Ô, professor, Diz. o meu arquivo compartilhado, o senhor recebeu? Toda vez que você envia um arquivo compartilhado, é enviado um e-mail automaticamente. Então, quando você clica em compartilhar e bota OK, automaticamente eu já recebo o e-mail e já fica disponível no meu Google Drive. Beleza. Beleza? Então, tem essas ferramentas aí, tá, Ítalo? Você pode tanto usar só o ifconfig, que é mais básico, quanto também pode utilizar o iptraf. Ô, professor, já fez chamada? Já. Quem foi que perguntou? Eu, Victor. Vitor? Deixa eu ver aqui, Vitor. Consegui instalar ele, professor, aqui. Conseguiu? Beleza, Vitor. Coloquei tua presença aqui. Joia. Por enquanto, só está faltando Maria Eduarda e Isabelle. Deixa eu ver se já chegaram. Isabelle não. Maria Eduarda também não. Beleza. Show de bola. Então, vamos lá. Ó, é possível visualizar a saída do comando ifconfig, quanto de tráfego já foi recebido em uma determinada interface. No caso aqui, a recepção é o RX, tá? É possível visualizar quanto de tráfego já foi recebido e enviado.
é o TX. No exemplo da saída acima, no exemplo da saída do comando ifconfig acima, pode-se observar que, no momento em que o comando foi executado, a interface ENP59S0, ela havia transmitido, que a interface havia transmitido 8 GB, né, aproximadamente, de dados, e recebido 36,1 GB. A gente executar de novo agora o comando, vai notar já que as informações já subiram. Então, estava 36,1 e agora está 36,2, estava 8,0 agora está 8,1. Justamente porque videoconferência ela demanda muito tráfego. Né? Beleza. Também é possível acompanhar o tráfego em tempo real, seja através de ferramentas da área de trabalho, como eu mostrei para vocês, né, que eu instalei uma área de trabalho, instalei um monitor aqui de tráfego, né, seja através de ferramentas de comando, como o programa IPTraf para terminais Linux. Naquele que eu executei, né? Aí vocês podem até acompanhar como fazer a instalação e execução dele diretamente no vídeo. Isso é a parte sensacional, né, do vídeo. Você poder assistir quantas vezes for e capturar as informações. Vamos lá. Então, vamos voltar agora, retroceder a explicação que ficou faltando completar entre diferenças de rede de computação circuito e rede de computação de pacote, né? Então, na computação circuito é fechado um enlace exclusivo de comunicação entre o emissor e o receptor. Na comutação de pacotes, o meio é compartilhado. Aí, pessoal, vai até até eu me acostumar, né? Porque já que o vídeo está gravado, a gente sequer precisaria fazer essa anotação aqui. Diferença entre rede de computação circuito e rede de computação de pacote. Quando você habilitar a transcrição do áudio lá no vídeo do YouTube, você já vai conseguir ver todo o texto que eu falei, né? E vai até conseguir copiar e colar toda a transcrição e fazer suas anotações. Então, até eu preciso me adaptar também, não seria necessário fazer escrever, né, no arquivo de anotações, a gente está sendo redundante. O emissor e o receptor. Beleza, vamos seguir. Professor, Diz aí. eu não estou tentando executar o ifconfig e não estou conseguindo no meu notebook. Aí ele pede para instalar o NetTools. O Net o quê? NetTools. Deixa eu ver aqui no terminal. Ah, sim. Você pode instalar. Toda vez que você tiver porque as instalações padrão hoje depende da distribuição. Eles não vêm com o ifconfig já instalado. Aí, para você instalar, você instala o pacote NetTools. Isso é verdade. Para instalação... Vocês estão ouvindo bem? Tá bom. Tá travando um Sim, pouco. professor. Verdade. Estou ouvindo bem. Beleza. A questão de travar ou não é justamente do enlace, né? Eu estou falando do volume, porque o volume aqui está moderado. Vou aumentar só um pouquinho. Vamos ver se melhora aí a recepção. Para instalação do pacote que contém... Melhor. O pacote que contém o comando ifconfig é o net-utils. Caso haja
a resposta do terminal de comando não encontrado, basta instalar o pacote. E você faz sudo apt install netutils. Eu, particularmente, gosto mais dessas aulas práticas, né, que a gente executa comandos e vê resultados. Né, mas a gente tem que também cobrir a parte teórica. Vamos lá. Voltar aqui para o livro do Kuroso. Então, tá aqui, tá? A discussão sobre rede de computação de pacote, né? O tipo de transmissão armazena e envia, que é o tipo de transmissão utilizada pela internet, em que os pacotes dos clientes são armazenados até que um lote todo de informações seja completado. Por exemplo, nas redes de computação de pacote, o procedimento armazena e envia lida com isso. Então, a partir do momento que os dados são enviados da origem até o destinatário, no caso aqui um computador, poderia ser tanto um switch quanto um roteador, esse dispositivo vai encaminhar a informação quando um bloco de dados estiver completado. Né? Então, aqui, frente do pacote 1 armazenado no roteador, esperando bits restantes antes de repassar. Então, a informação chega no roteador, completa a unidade de dados, eu repasso para frente. Chega no roteador, completa a unidade de dados, eu repasso para frente. Então, esse é o tipo de comunicação chamada armazena e envia. Tá? Isso é semelhante, pessoal, ao sistema de entregas de uma loja. Então, como é que as lojas geralmente fazem as entregas? Elas esperam uma certa quantidade de vendas acontecer para colocar uma loja de eletrodomésticos, por exemplo, colocar todos os eletrodomésticos dos clientes no caminhão e fazer aquela entrega do turno, entrega do dia. Né? Se tiver muita venda, ele pode até fazer 2 ou 3 entregas em um turno, mas ele não sai para entregar apenas um aparelho, porque aí vai gastar combustível e vai levar apenas um aparelho. Então, você pode fazer essa analogia com os sistemas de transmissão das redes de computação de pacote, né? Com o sistema de transmissão na internet. Então, existe uma espera ali até que se complete um pacote de informações para que ele seja enviado. É o tipo de transmissão armazena e reenvia. Tá? Aí você tem aí as explicações nas páginas 16 e 17, né? 18. 2 páginas sobre a explicação desse método armazena e envia. E a gente chega, deixa eu ver, até que se a gente comentou, porque como eu dou aula no mesmo dia, eu não lembro se... Tem até fórmula isso, professor. Oi? Tem até fórmula isso aí. Professor, já compartilhei o documento. Ótimo. Então, esse aqui, ó, você pode tentar determinar qual seria o atraso para P pacotes enviados por uma série de N enlaces. Aqui, ó, a origem tem 3 pacotes, cada um consistindo de L bits. Então, está aqui a origem. Ele está botando aqui figura 1.11. Essa daqui. 1.11. Está aqui. No instante de tempo mostrado na figura 1.11, a origem transmitiu parte do pacote 1. E a frente do pacote 1 já chegou no roteador. Está aqui. Somente depois que o roteador tiver enviado todos os bits, poderá começar a transmitir, isso é, reenviar o pacote para o enlace de saída. Para ter uma ideia da transmissão, da armazena e reenvia, agora vamos calcular a quantidade de tempo decorrido desde a origem, quando começa a enviar, até o destino, até que o destino tenha recebido o pacote inteiro. Aqui ignoraremos o atraso de propagação, o tempo gasto para os bits atravessarem o fio em uma velocidade próxima da luz, o que será discutido na seção 1.4. A origem começa a transmitir no tempo 0. No tempo L sobre R segundos, onde L é a quantidade de bits. E R... Vamos ver o que é R, aqui ele está chamando de R. R bits por segundo. Não sei onde está a definição de R aqui. Vamos prosseguir. O tempo gasto para os bits atravessando um fio, lá. No tempo L sobre R segundos. A origem terá transmitido o pacote inteiro que terá sido recebido e armazenado no roteador, pois não há atraso de propagação. No tempo L sobre R segundos, tá? Então, L é a quantidade de bits
e R é o tempo que levou para transmitir esses bits. Como o roteador já terá recebido o pacote inteiro, ele poderá começar a transmiti-lo para o enlace de saída, em direção ao destino. No tempo 2L sobre R, o roteador terá transmitido o pacote inteiro. Então, ó, o L aqui é a quantidade de bits que eu estou transmitindo. E o R é a quantidade de tempo para transmitir L bits. Então, claro, a quantidade de tempo vai ser, a taxa vai ser o número de bits que eu estou transmitindo pela quantidade de tempo que levou. Então, vamos imaginar aqui um exemplo para esse L sobre R. Então, vamos imaginar que eu desejo transmitir uma informação de 1 mega. 1 megabytes, aqui. 1 megabytes, a gente sabe que vai ser igual a 8 megabits. Então, essa é a quantidade de bits que eu tenho a transmitir, tá? Esse é o tamanho da minha informação. E aí, num canal de comunicação, como, por exemplo, deixa eu até aumentar aqui para melhorar o exemplo da gente. 100 megabits, que vai dar 100 megabytes, vai dar 800 megabits. Então, se eu estiver transmitindo no padrão Ethernet 10 megabits por segundo, esse daqui vai ser a minha capacidade máxima de transmitir. Então, eu vou pegar aqui e tenho 800 megabits para transmitir num canal de comunicação que funciona a 10 megabits por segundo. Isso vai dar igual a 80 unidades de tempo. Né? Se eu consigo transmitir 10 megabits em 1 segundo, e eu tenho 800 megabits para transmitir, eu vou levar 80 segundos para fazer essa transmissão. Ou 1 minuto e 20. Ou 1 minuto e 20 segundos. É disso que essa fórmula trata, tá? É só um quociente aqui entre a quantidade de bytes e a capacidade de transmissão do meu canal. É por isso, pessoal, quando a gente está transmitindo, por exemplo, o arquivo da ISO do Ubuntu ou o arquivo da ISO do Windows lá no laboratório, existe variação no tempo de transmissão. Porque o padrão lá de transmissão no laboratório é de 1 gigabit por segundo. 1 gigabit por segundo. Tá? E é o padrão Ethernet, gigabit Ethernet. Se eu não me engano, lá no trabalho, né, na primeira tarefa de casa, tinha uma discussão de qual era a velocidade do padrão Ethernet, não é verdade? Sim. Sim, valeu. Tinha uma pergunta dessa, né? De qual era a velocidade da tecnologia Ethernet. Então, tem várias velocidades, né? A padrão, hoje, que você consegue encontrar quando você compra um PC ou um notebook padrão, é você ter uma interface gigabit Ethernet, tá? Que permite transmitir 1 gigabit por segundo. Aí eu pergunto a vocês, se eu quisesse transmitir esse mesmo arquivo de 100 mega no canal de comunicação agora, de 1 gigabit por segundo, quanto tempo levaria? Faça aí. E aí? Agora, ao invés de... 0,1 segundo, professor. 100 milésimos. Oi? 0,1 segundos, professor. Não é isso? 0,1... É isso aí, 100 milésimos. Isso. Ou 100 milésimos de segundo. Então, note, ó, quando eu mudo de uma rede Ethernet, essa rede Ethernet de 10 megabits por segundo era a rede do tempo dos hubs. Não existia sequer switch, não existia tabela de comutação. É quando a gente encontra esse padrão Ethernet de 10 megabits por segundo. Hoje, o padrão para equipamentos do cotidiano é você ter uma interface Ethernet cabeada de 1 gigabit por segundo. Né? Então, 100 mega é o tamanho do nosso arquivo. 100 megabytes é igual a 800 megabits. Se o canal de comunicação é de 1 gigabit, faltou a gente fazer essa conversão, não faltou não, pessoal? 800 megabits em um canal de comunicação de 1 gigabit por segundo. Então, isso aqui seria
igual a 800 vezes 10 elevado à sexta, que é o mega, dividido por 1 vezes 10 elevado à nona. Aí isso aí vai dar 0,8 segundos, né? Fazendo a correção. Lembrar sempre, pessoal, os arquivos que nós armazenamos no computador, eles são exibidos em bytes. Os canais de comunicação medem a taxa de transmissão em bits. Então, a gente tem que fazer sempre essa multiplicação por 8, tá? Então, eu vou ter aqui 100 megabytes é igual a 800 megabits. Oi? Depois, se eu tiver alguma tabela, coloca aí de conversão pra gente não se esquecer. Certo. Então, Ô, professor, é só lembrar. Diz. por que ficou 800 dividido por 10 à sexta? 800 vezes 10 a sexta, que é o mega, dividido por 1 vezes 10 elevado à nona, que é o giga. No caso, está transformando o megabyte em bytes? Isso. Tudo em byte aqui. Tanto o megabyte quanto o gigabyte. Ah, tá, beleza. Coloquei os parênteses aqui para ficar mais claro. Então, depois que você faz esse cálculo aqui, você vai ver que o resultado é 0,8. Então, só para lembrar, né? Deixa eu colocar um enunciado aqui para ficar bem legal esse exemplo. Então, imagine que há um arquivo de 100 megabytes a ser transmitido. Professor, eu calcular tudo isso aí não seria desnecessário, não? Como é? Eu calcular isso tudo aí não seria desnecessário, não? Isso tudo? Mas, rapaz, uma conta de padaria, uma divisão, é uma besteirinha, rapaz, isso aqui. Imagine que é um arquivo de 100 megabytes a ser transmitido em um canal Ethernet. O padrão da Ethernet, tá, quando eu não uso nenhum prefixo na Ethernet, ele é 10 megabits por segundo. Quanto tempo levaria para transmitir esse arquivo em uma rede local? Deixa eu até botar a topologia aqui da rede local para a gente fechar bem esse conceito. Vou colocar aqui. Então, imagina aqui que a gente tem no laboratório, né, que a gente tem aula normalmente. A gente devia ter aqui os diversos computadores no laboratório. Vou botar até aqui o nome dele. Ó. Lab 66 Mac 1. Vou aumentar aqui o tamanho dessa fonte. Lab 66 Mac 1. Lab 66 Mac 2. Lab 66 Mac 3. Tem que fechar aqui, né? Deixa eu botar até aqui 50. Tem lá 50. E botar umas reticências aqui. Então, lá a gente está conectado através de um switch, que fica naquele rack no final da sala. E a gente quer transmitir aqui as informações através de cabo UTP. Como a gente faz as transmissões das ISOs, né? Exportar ainda não. Vou fazer mais alguma coisa. Então, imagina que está o arquivo aqui na primeira máquina. Esse arquivo aqui é de 800 megabytes.
Pronto. Aí está aqui o arquivo sendo transmitido de 800 megabytes e a gente sabe. Vamos imaginar que nesse primeiro instante, o canal de comunicação aqui, ele é Ethernet padrão. O Ethernet padrão, ele é de 10 megabits por segundo. Esse é o primeiro exemplo. Seria mais fácil conseguir copiar e colar lá, e esse negócio tá certo. Mas não vai dar, não. Eu. Tá aqui. Show de bola. Não tá aqui, né? Imagine que há um arquivo de 100 megabits, agora ele é de... É certo, 100 megabits. Deixa eu corrigir aqui, que era 100 megabits. Megabits. Ctrl+C. Ctrl+V. O arquivo de 100 megabits para ser transmitido dentro de uma rede local. Quanto tempo levaria para transmitir esse arquivo em uma rede local? Então, 100 megabits é igual a 800 megabytes. Né? O Ethernet padrão é de 10 megabits por segundo. Então, 800 dividido por 10 vai ser 80 segundos ou 1 minuto e 20 segundos. Né? Agora, se a gente imaginar que passa a ser Fast Ethernet, no padrão Fast Ethernet, a velocidade é de 100 megabits por segundo. Já no padrão Fast Ethernet, a taxa de transmissão é de 100 megabits por segundo. Então, a gente teria aqui os 800 megabits divididos por 100 megabits, que daria igual a 8 unidades de tempo, 8 segundos, para transmitir o arquivo. Já no padrão habitual, no padrão Ethernet habitual atualmente, que é o gigabit Ethernet, a taxa de transmissão é de 1 gigabit por segundo. Vamos lá, vou colocar aqui agora, gigabit Ethernet. É de 1000 megabits por segundo. Ctrl+C. Ctrl+V. Essa é a resposta do primeiro. Ctrl+X. Vamos ver. Já no padrão Fast Ethernet, a taxa de transmissão é de 100 megabits por segundo. Né? Então, 100 no 100, total, ia ser 8 segundos. E já no padrão Ethernet habitual, né? Já no padrão Ethernet habitual, que é o gigabit Ethernet, a taxa de transmissão é de 1 gigabit por segundo. Então, seria 0,8 segundos. Então, note como o padrão de internet que a gente está utilizando vai influenciar no tempo de transmissão.
Se a gente usa o padrão Ethernet antigo, a gente demora 1 minuto e 20 segundos para fazer a transmissão de um arquivo de 100 MB. Se a gente utiliza o Fast Ethernet, né, que era o padrão aí até o final da década passada, até o início dessa década, a gente demoraria 8 segundos para transmitir o arquivo. Já no padrão Gigabit Ethernet, a gente vai levar 0,8 segundos, né, para transmitir o Ô, professor, Oi. que software é esse aí que o senhor tá criando, esses computadorzinhos aí, tá ligado? É o Dia, tá ligado? O nome dele é Dia. Deixa eu colocar aqui para tu ver. Sobre Dia. Se eu não me engano, ele tem para Windows também. Ele é legal que tem essas fichas de dados para representar, né, equipamentos de computação. E tem muito mais. Ó. Tudo isso aqui contém ícones que podem ser representados pelo Dia. Né? O ML, se vocês vão estudar o ML esse ano, claro, tem softwares mais avançados para o ML, mas ele também suporta. Né? Eletrônicos, elétricos, mas... engenharia química, tem notebookzinho, tem tudo aqui. É bem legal para poder fazer essas apresentações digitais. Beleza? Então, essa é a conta que aparece aqui, né? Não é nada demais, né, pessoal? É só uma divisão. A quantidade de pacotes que você vai enviar, pela quantidade do tamanho do arquivo, a taxa de transmissão do canal, e aí você consegue determinar o tempo que vai levar fim a fim aqui. Sim, tudo isso vai ser multiplicado por 2, né? Todos esses tempos são multiplicados por 2, isto que tanto o enlace do computador emissor para o switch, quanto o enlace do switch para o computador receptor. Não é isso? Então, o tempo final ficaria multiplicado por 2. Para você ver que impacta ainda mais. Numa rede Ethernet padrão, levaria 2 minutos e 40 segundos. Numa rede Fast Ethernet, demoraria 16 segundos. Então, veja a diferença, né? Você passa de 2 minutos e 40 segundos para 16 segundos. E na rede Gigabit Ethernet, levaria aí 1,6 segundos para transmitir o arquivo. Então, é por isso, pessoal, quando a gente está transmitindo as ISOs, que são arquivos grandes, arquivos de 800 MB, arquivos de 2 GB, então a gente tem uma diferença dependendo da velocidade do enlace. Tá? Então, vamos verificar aqui no ifconfig. Tem diversos outros parâmetros no ifconfig, tá? A gente já viu o endereço IP, já viu o endereço MAC, já viu a taxa de transmissão e taxa de recepção, mas aqui, ó, se você procurar, a gente não vai encontrar a velocidade de transmissão do enlace. Não tem na saída do comando ifconfig. Tá? E aí existe outro comando chamado ethtool, e você consegue executar para observar como está configurada a velocidade da interface. E aí você passa como parâmetro do comando ethtool, novamente, o nome da interface. Tá? Então, aqui, ó, ethtool e o nome da interface. Vai ter aqui um parâmetro chamado speed, que é a velocidade, tá? 100 megabits por segundo. Então, embora o meu notebook ele tenha uma placa Gigabit Ethernet, eu estou conectado diretamente no roteador sem fio aqui de casa, que é um roteador de baixo custo, então ele vai ter as portas Ethernet dele no padrão Fast Ethernet, de 100 megabits. Então, note, ó, que aqui aparecem os modos de link suportados. Então, eu consigo 10 base T, 100 base T e 1000 base T, que seria o Ethernet, Fast Ethernet e o Gigabit Ethernet. Tá? Entenderam isso aí? Tem outro comando que a gente pode digitar. Então, eu vou registrar esse comando também no arquivo anotações. Mesmo ficando registrado no vídeo, tá? Eu tenho que perder esse hábito, mas vou deixar ainda registrado. Se houver algum problema na geração do vídeo, a gente consegue a informação. O Ethertool, ele não vem instalado por padrão, você tem que instalar. Então, sudo apt-get install ethtool. Quem tiver aí. Pessoal, se você tiver o Windows em casa, né? Se você faz parte da lista das pessoas que tem computador em casa e tiver o Windows,
não abra mão de instalar uma máquina virtual, tá? Do Linux, para conseguir executar esses comandos. Deixa eu ver aqui, para copiar a saída do Ethertool. Se na sala de aula vocês já ficam calados, imagine aqui nesse canal. Vocês têm que aprender a se comunicar mais, pessoal. Vocês ficam muito calados. Isso me preocupa. Diz aí, então. Tipo, não pare não, tá ligado? De fazer os negócios aí e postar aqui no coisa, porque, tipo, a gente fica revisando de tudo, todas as formas, tá ligado? Eu tô pensando, então, até mesmo voltar, eu comprar um fonezinho e começar a gravar na sala mesmo, para quando eu terminar, fazer o upload. É um hábito que a gente não vai perder depois dessa quarentena. Eu não vou querer perder, não. Vou gravar todas as minhas aulas agora e postar no final. É muito útil. Então, deixa eu copiar aqui a saída do comando Ethertool. Aqui. E a gente já consegue ver, destacar aqui o comando. Um dos comandos que podem ser executados em sistemas Linux para consultar a velocidade de transmissão do dispositivo Ethernet é o ETH-Tool. Alguém conseguiu instalar e executar o ETH-Tool aí? Repete, professor. Alguém conseguiu fazer a instalação do EtherTool e executar? Eu não tenho o Linux aqui, professor. Eu vou ter que fazer uma máquina virtual. Certo. Ô, professor. Diz aí. Tipo, sobre criar a máquina virtual, nem todos os computadores, tipo, ele vai conseguir rodar a máquina virtual. Por mais que seja uma máquina virtual, só a memória que você vai gastar para ter o Ubuntu não vai conseguir fazer uma máquina virtual. E muitos sistemas da máquina virtual, se você não tiver um espaço sobrando de memória RAM e de armazenamento, não funciona a máquina virtual, não consegue rodar o aplicativo. Porque eu já tentei fazer algumas máquinas virtuais de outros sistemas para testar antes de instalar, e quando eu vou testar, por o meu computador ser um pouco fraco, ele não consegue rodar o sistema. Aí, sim, você pode optar, existem várias formas de virtualização, Ítalo. Aí você pode procurar por alguns que sejam mais leves. Uma recomendação que eu faço para você é tentar instalar o Docker. Botei aí no chat o nome. O Docker, ele é um ambiente de virtualização de carga leve, chamado lightweight. Ele não usa máquinas virtuais, ele usa outro tipo de virtualização chamada virtualização baseada em container. Aí ele é mais leve. Aí seria uma opção. Com o VirtualBox, com o VMware, geralmente a gente tem um tipo de virtualização chamada virtualização total, no qual é emulado toda uma máquina física para executar a máquina virtual. Já usando o Docker, que é um ambiente de virtualização baseado em container, existe uma forma de você isolar os seus processos, e aí, em vez de você emular a máquina toda, você só armazena os processos em um container, sem precisar emular toda a parte física, sem precisar emular os drivers da máquina, sem precisar emular o hardware. Então, um tipo de virtualização mais leve. Então, seria por esse caminho. Eu entendo a questão da limitação de recursos, realmente é complicado. Mas existem opções. Então, você pode dar uma olhada, vou deixar aqui no chat também, virtualização baseada em container. Container. O Docker é o mais famoso deles hoje em dia. Oi. O chat aqui de algumas pessoas não está aparecendo mais. É algum erro? Eu também, no meu aqui também tem a opção até de limpar chat, mas está aqui também. Vez ou outra ele dá uma segurada. Deixa eu colocar aqui também. Eu acho que isso é mais sobrecarga, tá? Como está todo mundo utilizando, é um grande teste que está acontecendo em todos os ambientes de conferência, né?
Tá todos os ambientes sobrecarregados porque está todo mundo utilizando. E quanto mais passa o tempo da quarentena, maior vai ser a quantidade de pessoas utilizando. Porque, por exemplo, mais professores, com o passar do tempo, vão começar a ministrar as aulas através de conferência, né? Então, pode ser que seja por isso. Do Cigar também é por esse... O Cigar usa o Jitsi, é outra ferramenta, não é direto pelo Google, não. Mas lá, da última vez que eu olhei, a ferramenta do Cigar ainda estava sem a possibilidade de gravação no Google Drive, só estava gravando no Dropbox, e o Dropbox tem limitação de limitações grandes, né? Pouco espaço para você fazer armazenamento. E tinha outra desvantagem também lá no Siga, agora não vou lembrar. Alguma funcionalidade que a gente usa aqui que não estava ainda permitida lá. Porque ainda estão fazendo a instalação, né? Os testes do ambiente de webconferência diretamente no Siga. Era compartilhamento de tela. Compartilhamento de tela eu tentei fazer uma vez e não consegui lá no Siga. Então, deixa eu anotar aqui. Para quem está com dificuldade... de utilizar a máquina virtual pelo VirtualBox, tente utilizar o Docker. Vocês procuram informação. Se você colocar Docker no YouTube, o primeiro vídeo que aparece de um rapaz jovem tem uma explicação bem legal sobre como é o Docker, né? Tem até o procedimento de instalação de um container no Docker, dá para acompanhar bem tranquilo. Vamos seguir. Então, aqui tem a saída do comando Enter To, e no campo Speed eu consigo ver a velocidade. É escuro, né? Deixa eu acender a luz aqui. Então, o campo Speed informa a velocidade do enlace de comunicação da interface passada como parâmetro. Interface que eu falo, né? É interface de rede. Professor, você pode explicar essa parte nova que eu não entendi direito? Qual delas? A do speed aí que o senhor falou. A gente estava aqui discutindo, né, a taxa de transmissão, o tempo médio de taxa de transmissão, dependendo do enlace. E aí, existe um comando que a gente pode executar no Linux para descobrir qual é a velocidade Ethernet que está configurada no nosso computador, em uma interface do nosso computador? A resposta é sim, e a gente consegue visualizar executando o comando ethtool, né, ferramenta Ethernet, ethtool, passando como parâmetro o nome da interface. Então, aqui vai ter essa saída toda, e é no campo speed que a gente encontra a informação da velocidade. Então, eu posso aqui afirmar, é possível afirmar que o padrão Fast Ethernet está em uso pela interface ENP 59S0. Beleza? Então, se, por exemplo, no outro lado do enlace, como acontece no nosso laboratório, lá no laboratório 66, o switch que tem lá é o switch gigabit Ethernet. Então, todos os enlaces são da velocidade de 1 gigabit Ethernet. Se a gente executasse esse mesmo comando lá no laboratório, o resultado seria aparecer aqui 1000 megabits por segundo, no padrão gigabit. Deu para entender agora? Melhor? Entendi, professor. Pronto, Valeu. show de bola. Beleza. Vamos lá. Vamos nos concentrar no avanço aqui no livro, que a gente só tem mais 18 minutos, né, para a aula terminar. Começou às 16, vai até 17h40. Mas é bom. Eu prefiro a aula assim também, que a gente tem exemplos práticos de como utilizar os conceitos. Então, tem aqui, né, a explicação sobre o atraso que a rede vai sofrer de acordo com o congestionamento, né? E tem um exemplo aqui que vocês podem ler, é muito simples, sobre o tráfego que
está saindo aqui dos computadores A e B e como vai ser feito o cálculo do atraso gerado no computador. Então, é uma explicação muito simples aqui, né? Só são 2 parágrafos, deixar para vocês lerem, não tem muito problema. Na explicação de tabela de roteamento, deixa eu observar se na última aula a gente já discutiu a tabela de roteamento e mostrou a saída do comando root-n. Ainda não. Então, vamos discutir bem esse ponto agora. Então, ó, chegamos aqui no item tabela de repasse e protocolo de roteamento na página 19. Tá? Então, quando eu tenho um ambiente como esse aqui, em que estou aqui eu no notebook, né, tentando acessar o site da UOL. Então, como é que essa informação vai ser transmitida do meu notebook para o roteador aqui de casa? É muito simples, porque eu só tenho um caminho para seguir. Então, o endereço IP da minha máquina é o 92.168.1.15, o endereço IP da UOL é o 9984.28.56, tudo bem? Então, a informação sai do meu computador e ele só tem um caminho para seguir, que é o caminho até o roteador aqui de casa. Então, do roteador aqui de casa, ele só tem um caminho para seguir também, que é através do cabo de 2 pares da rede telefônica. Isso vai cair no primeiro roteador da Vivo, que é o provedor aqui de casa. Quando chega aqui no primeiro roteador da Vivo, vocês concordam que existe mais de uma opção de caminho para chegar até o UOL, sim ou não? Sim. Quando eu estou aqui no roteador R1, né, eu posso ir tanto para o roteador R2, através da interface S1, quanto para o roteador R3, através da interface S2. Existe um padrão de nomenclatura nos roteadores, tá? Também. E eu imaginei aqui que, ao invés de chamar ENP alguma coisa, o nome da interface no roteador aqui seria S1, para esse primeiro enlace, e S2 para o segundo enlace. Então, quando chega aqui nesse roteador, como é que o roteador R1 vai determinar se vai seguir pelo roteador R2, pelo enlace da interface S1 até o roteador S2, ou pelo enlace da interface S2 até o roteador S3? Então, da mesma forma que existe a tabela de comutação nos switches, existe também a tabela de roteamento nos equipamentos. Inclusive, até os nossos próprios equipamentos, nossos sistemas finais, contêm uma tabela de roteamento. Se você tiver no Linux, só um instante, se você tiver no Linux, você consegue executar, visualizar a tabela de roteamento com o comando root-n. Fala aí, então. Tipo, ele vai para o R2 ou R3 pelo que está mais perto, né? Tipo, ele vai no que é mais perto para ele, não é? Mas, vê, tem várias formas de determinar se vai para o R2 ou R3. Vamos imaginar o seguinte, esse enlace aqui, o enlace que vai do R1 para o R2, ele tem 10 km de distância. O enlace que vai do R2 para o R3, pelo tamanho do raio aqui, vamos imaginar que seja o dobro. Ele tem 20 km de distância. Mas imagine que esse enlace aqui, ele seja um enlace de 1 megabit por segundo. E que esse aqui seja de 20 megabits por segundo. Então, será que vale a pena eu ir pelo que é mais comprido ou pelo que é mais rápido? Ou melhor, eu ir pelo que é mais curto ou pelo que é mais rápido? Então, existem diversos parâmetros que são utilizados para você decidir se você vai por um enlace ou pelo outro. Isso faz parte do protocolo de roteamento, que está contemplado aqui, ó. Protocolo de roteamento, tá? E a gente estuda de forma bem detalhada os protocolos de roteamento no capítulo 4 do livro do Kuroso. Mas, por enquanto, a gente está só discutindo os problemas. Aí já a gente ataca as soluções. Então, voltando aqui, a tabela de roteamento nos sistemas Linux é visualizada através da saída do comando root-n. Tá? Então, o que é que a tabela de roteamento tem? Tem várias informações, mas assim como a tabela de comutação, que a gente já aprendeu, e foi até questão de avaliação, se eu não me engano, não tinha a questão da primeira avaliação sobre a montagem da tabela de computação, não tinha? Creio que sim. Tinha, professor. Não tinha? A questão 5, eu acho. Né? Então, da mesma forma que um switch monta a tabela de comutação, também tem o roteador que monta a tabela de roteamento. Todo equipamento que passa pela camada 3, ele vai ter uma tabela de roteamento. Como o nosso equipamento é de camada 5, a gente está usando até em cima da camada de aplicação, a gente também é equipamento de camada 3.
a gente passa desde a aplicação até o cabo, desde a aplicação até a placa de rede sem fio. Então, a gente passa pela camada 3, a gente tem uma tabela de roteamento. Tá? Então, aqui é muito simples, porque a gente vai precisar da tabela de roteamento nesse momento. A gente vai ter o destino aqui, tem essa primeira coluna, chamada destino, e tem a última coluna chamada interface. Então, é simples. O meu endereço IP é 192.168.015. Tá? 192.168.15. Deixa eu ver. 15.253, está aqui. 192.168.15.253. Por enquanto, eu vou ser bem superficial aqui para vocês com essa explicação. Então, observa aqui, ó, esses 3 primeiros octetos, 192.168.15, batem com esses 3 primeiros octetos aqui, ó, da tabela de roteamento. 192.168.15. Existe uma explicação técnica para isso, mas por enquanto eu vou abordar apenas dessa forma. Como esses 3 primeiros octetos são iguais, quando eu quero enviar informação para qualquer destino que seja da rede 192.168.15.0, eu vou enviar pela interface NP59S0, que é a minha interface de rede, onde está conectado o cabo de rede físico, né, com o conector RJ45, cabo TP. Aí eu pergunto a vocês, presta atenção agora, presta atenção. Ó, eu tenho essa entrada, essa e essa na tabela de roteamento. Deixa eu colocar logo no arquivo anotações. Um exemplo de tabela de roteamento. Para visualização da tabela de roteamento em um host Linux, utilizamos o comando root-n. Aqui. Root-n. Vou destacar aqui a primeira e a última coluna, tá? Enquanto. E funciona de forma semelhante à tabela de comutação, né? Na tabela de comutação, você tinha o identificador da porta do switch e o endereço MAC. Não era assim? Aqui você vai ter o endereço da rede. Isso aqui, pessoal, é como se fossem os estados e os DDDs, tá? Então, isso aqui é como se fosse o DDD de Alagoas, isso aqui é como se fosse o DDD de Pernambuco, o DDD de Sergipe, tá? Vocês vão observar esses zeros aqui. Esses zeros aqui é que determinam que esse endereço aqui representa apenas um DDD, identifica apenas a rede. É o famoso endereço de rede, que nós vamos estudar bastante quando alcançarmos o capítulo 4 do livro. Tá? Então, está aqui a saída do comando root-n. E aí veio, eu tenho aqui 172.17, tem 172.18, tem 192.168.15. Presta atenção. Agora eu estou aqui tentando acessar o site da UOL, que faz parte da rede 9984. Eu pergunto a vocês, tem alguma entrada aqui 9984? Não, professor. Não tem, né? O que isso quer dizer? Que quando não tiver nenhuma entrada explícita, eu mando para o gateway padrão, para a minha rota padrão. A rota padrão é identificada através do endereço 0.0.0.0. É um endereço reservado para a rota padrão. Como é o algoritmo da visualização da tabela de roteamento? Então, saiu aqui, estou aqui no computador, a informação vai sair do meu computador. Quando vai sair do meu computador, passa pela tabela de roteamento. E aí, 9984. Então, a primeira linha é inicialmente ignorada. Aí eu pergunto, 9984 é igual a 7817? Não. 9984 é igual a 17218? Não. 9984 é igual a 92.815? Não. Se não tem nenhuma correspondência, eu mando pela interface do gateway padrão, que é a NP59S0. Então, note... Por que não mandar logo direto? Porque a rota padrão só é utilizada quando não tem uma rota estática configurada. É a forma de funcionamento. Se você tem uma rota já explícita,
você vai enviar por aquela interface. Por quê? Porque o administrador da máquina, ou o próprio sistema operacional, eles são habilitados para determinar que aquela determinada interface é melhor para enviar o tráfego. Então, é por isso que existem essas rotas explícitas para certas redes. Né? Por que não envia logo para o destino? Para nós, é muito simples, né? Eu só tenho uma saída, mas quando chega num roteador desse aqui, né, que ele vai decidir por onde enviar. Então, não vai ter apenas uma saída, né, para aquela rede. Eu posso alcançar a rede 99. Vê se você concorda. Se eu vier pela essa interface S1, não tenho caminho para atingir o roteador da UOL? Sim ou não? Sim. Se eu venho pela S2, a mesma coisa, né? Também consigo alcançar. Então, agora eu tenho opção. Diferente de quando eu estava conectado aqui, que eu não tinha opção. Quando eu tenho opção, aí eu vou estudar o caso para saber se vale a pena mandar pela interface S1 ou pela interface S2. E todo roteador faz essa avaliação. Todo ele. Quando chega no S1, aí chegou aqui no... Imaginamos aqui no roteador R1 que ele foi pela interface S1. Chegou no R2. O R2 ele tem aqui também outras interfaces. Tá? O R2 vai ter interface S1 aqui e vai ter interface S2 na de baixo. Professor, mas como eu faço para eu escolher por onde ele vai? Já quando ele chega nessa nuvenzinha que tá todos os roteadores. Tipo, se eu procurar logo, ele vai me dar o sinal do UOL. Porém, eu queria saber como eu faço para escolher qual é o caminho mais rápido, mais rápido ou mais perto, alguma coisa do tipo. Porque a gente não vê, tipo, quantos roteadores ele vai passar. A gente não tem essa noção e não tem como escolher, eu acho. Perfeito. Né? Essa pergunta aí emprega milhares de pessoas ao redor do mundo. Milhares. Que são as pessoas que configuram esses roteadores, se não milhões. As pessoas que configuram esses roteadores. Existem diversas técnicas para determinar essa decisão simples, né? Se eu vou pela interface S1 ou pela interface S2. Então, eu posso, como administrador, estudar o caminho, e aí, nós, como usuários aqui na borda, não temos ideia de como funciona o núcleo, mas tem pessoas trabalhando e configurando esses dispositivos. Então, a gente vai aprender a fazer isso também. Vamos instalar um simulador de ambiente WAN e configurar esses roteadores e aprender como isso aí é feito. Isso tudo é no capítulo 4, quando a gente chegar no capítulo 4. Não é? Mas é através de ou rotas estáticas que o administrador insere, ou através de protocolos de roteamento, que são protocolos que estão rodando esses roteadores e que ficam trocando informações entre si para determinar. Por exemplo, o roteador R4 saiu do ar. O roteador R2 podia enviar essa informação aqui para o roteador R4, mas ele percebeu que o roteador R4 saiu do ar. Então, ele agora vai optar por enviar informação para esse outro roteador aqui, que está até sem nome. Deixa eu botar aqui R6. Então, a gente estuda isso com detalhes, Ítalo, mas não hoje, né? Hoje a gente está só vendo a noção inicial. Diz aí. Alguém falou. Foi o Léo. Fala aí, Léo. Ô, professor, não está faltando um raio não do R4 até o R5? Pode ser, né? Pode ser que tenha uma conexão aqui, pode ser que não tenha, pode ser que tenha uma conexão direta aqui do R1 para o R5, isso é só uma topologia de exemplo. Né? Não, nesse tipo aí que todo mundo estaria conectado a todo mundo, é o tipo de topologia em malha. Né? Mas fazer uma topologia que todo mundo está conectado a todo mundo é muito cara, né? Porque requer muito cabeamento aqui, muitas interfaces nos equipamentos. Né? Mas poderia ter, poderia não ter. Poderia não ter essa interface, essa daqui. É só um exemplo. Então, esse procedimento, né, chamado de roteamento, que está contemplado aqui na seção tabela de repasse e protocolo de roteamento, tem a só discussão inicial de como é que é feito esse encaminhamento. E aí aqui no livro tem um exemplo de uma pessoa que vive no século passado e que não tem um Waze instalado. Então, ela vai sair perguntando em postos de combustível como é que ela vai chegar até um destino. É para fazer a analogia de como os roteadores funcionam. Aí, comutação de circuito, a gente já discutiu, né, no início da aula, comutação de circuito, comutação de pacote, vocês podem ler também. E, para encerrar a aula, eu vou falar só de multiplexação. Tá?
Então, quando você tem uma rede de comutação de circuito, o canal de comunicação ele pode ser dividido ou na frequência ou no tempo. Como assim? A gente já estudou aquele documento da Anatel que diz que em cada faixa de frequência funciona um serviço. Isso é chamado de multiplexação, Frequency Division Multiplexer, multiplexação por divisão de frequência. Né? Cada usuário, né, dentro daquele enlace, vai funcionar em uma frequência separada. Então, isso é chamado multiplexação por divisão de frequência. É uma forma de você separar o canal de comunicação para enviar serviços diferentes, usuários diferentes. Já na multiplexação por divisão do tempo, né, é utilizado o mesmo enlace ali, mas cada usuário pode utilizar um enlace em um determinado momento. Então, imagina que a gente tem aquele canal de comunicação de gigabit Ethernet capaz de transmitir 1 gigabit por segundo. Se eu tenho 2 usuários, então cada um vai conseguir transmitir a 500 megabits por segundo. Se eu tenho 5 usuários, cada um vai conseguir transmitir a 200 megabits por segundo. Se eu tenho 10 usuários, cada um vai conseguir transmitir a 100 megabits por segundo. E assim vai. Eu divido, né, a possibilidade de transmitir em unidade de tempo. Isso é chamado multiplexação por divisão de tempo. Eu abro o canal de comunicação para cada um dos meus usuários naquele momento. E se o usuário não tiver nada para transmitir naquele momento, ele perde a chance. Então, imagina o seguinte. Imagina uma companhia de entrega de carga que tem 10 vagões. E aí, cada vagão é de uma empresa. O primeiro vagão é da Magazine Luiza, o segundo vagão é das Americanas, o terceiro vagão é da Eletroshopping, enfim. Então, claro, se eu sou funcionário responsável pelo fluxo dessas encomendas da Americanas, eu vou querer que o trem saia se a Eletroshopping colocar ou não os pacotes dela no trem. Não faz sentido? Então, essa é a analogia para multiplexação por divisão de tempo. Então, cada vagão ali seria o momento em que cada loja poderia transmitir e o trem vai sair de todo jeito, né? Tendo os pacotes de uma loja ou não. Sendo que os pacotes aqui são os bits, né? E os vagões são os slots de tempo. Então, a informação vai independentemente se o cliente transmitiu ou não na sua oportunidade. Isso é chamado de multiplexação por divisão de tempo. Aí, para encerrar, já deu nossa hora 17h40. Tem aqui explicação, né? Comutação de pacote versus comutação de circuito. Né? A gente comentou algo sobre isso no começo da aula. E aí, na próxima aula, a gente vai fazer o estudo sobre provedores, né, de serviço. A gente continua do item 1.3.3. Então, pessoal, como eu disse a vocês no começo, houve alguma interação aqui no chat, deixa eu ver o que foi. Permitir. Então, como eu disse aqui no começo, eu vou fazer as correções das tarefas de casa ainda hoje e mando uma nova coleção de questões para vocês responderem para sexta-feira. E a gente vai conversando e determina se a viabilidade dessa aula aí da sexta-feira. Por enquanto, a gente deixa marcado. Se a gente chegar a alguma conclusão que nos impeça de ter essa aula na sexta-feira, a gente reagenda. Por enquanto, a gente deixa marcado e vai conversando. Beleza, pessoal? Sexta não, professor. Monelli já está dizendo aqui. Sim. Porque Essa tem essa sexta, questão do professor? feriado, né? Mas todo dia é feriado, né? Eita, A gente tá de confinamento. mas Por causa... Sexta- Eu entendo que tem muitas pessoas que, mesmo com o confinamento, têm os seus procedimentos religiosos, né? Então, tudo bem. Se tiver algum problema desse, a gente remarca para outro dia. Chegamos à conclusão de que não rola. Então, a gente remarca para segunda-feira normal. beleza. Ô, professor, a gente pode, tipo, ser dia de Ok. segunda mesmo, porque dia de sexta-feira também dá pra mim não, tá ligado? Não dia de sexta-feira, né? Mas sexta-feira é santa, tá ligado? Eu já sou um pouco mais... Eu entendo. Não tem problema, não. Então, a gente deixa marcada a próxima aula para segunda-feira mesmo. Porque eu sei que tem feriado, né? Eu estou querendo meio que forçar a barra aqui, né? Para a gente tirar o atraso. Mas deixa marcado para segunda-feira. Deixa eu marcar logo aqui. Vou parar a gravação agora, tá, pessoal? Que a aula já terminou. Vou parar a gravação e agendar já a próxima aula para